Oi, quinto ano, como estão? Aqui é a professora Cássia, professora de ciências, mais uma vez aqui com vocês, para a gente trabalhar um pouquinho mais sobre esse assunto tão bacana que é a alimentação saudável. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ciências. Nesse momento ainda não podemos estar juntos, mas não podemos parar os nossos estudos, certo? Então, como já é de costume aqui nas aulas de ciências, a professora sempre envia as orientações, um roteiro de estudo, que é nosso material de apoio, e também os exercícios. Vamos lá? Então, aqui nas nossas orientações, eu divido sempre em etapas. Hoje nós vamos estudar sobre a primeira etapa. Nessa primeira etapa, eu coloquei um vídeo, que é um vídeo do YouTube sobre as punks, falando dos benefícios das punks. É uma reportagem, não leva mais de 10 minutinhos essa reportagem, onde a gente identifica os benefícios de algumas punks que são facilmente identificadas, tá? No segundo momento, a realização da leitura do material, que também pode ser juntamente com esse vídeo, porque eu vou fazer aqui com vocês a leitura e também a explicação do nosso material de apoio. E o terceiro momento vai ser a realização da atividade 1 aqui do nosso caderno 5. Vamos lá? Então, aqui no nosso material de apoio, eu vou explicar para vocês o que significa punk ou punks, certo? Isso nada mais é que uma sigla que significa plantas alimentícias não convencionais. Que é isso, professora? Não convencional é algo não comum, mas não significa que é algo caro, que é algo difícil de eu achar, que eu não acho em lugar nenhum. Só significa que, por exemplo, se você for no mercado, se você for na quitanda, se você for na feira, dificilmente vai ter lá alguém vendendo, falando: ah, olha a Ora Pronobis, olha a begônia. São plantas não convencionais, porque as pessoas normalmente não consomem ainda dessa maneira, por um certo desconhecimento, um certo preconceito, mas que antigamente se consumia. São plantas comprovadamente benéficas, ou seja, fazem bem para a saúde, mas que por algum motivo a população deixou de consumi-las, certo? Então, por isso que nós vamos conversar sobre elas hoje, tudo bem? Então, vamos lá, acompanhando a professora na leitura. As punks nada mais são do que plantas alimentícias não convencionais. Fazem parte das punks plantas que nós não consumimos como forma de alimento simplesmente por falta de costume ou conhecimento. Contribui também o fato de elas não serem facilmente encontradas em mercados e geralmente serem consideradas mato, ervas daninhas ou invasoras, porque algumas delas são ruderais, ou seja, crescem espontaneamente junto com algumas plantas que cultivamos em vasos e calçadas. A professora colocou aqui abaixo alguns exemplos de punks e vocês olhando, talvez vocês identifiquem: professora, mas eu tenho aqui no meu quintal isso. Pode acontecer. Muitas das punks que nós passamos às vezes na calçada, que nós temos até mesmo no nosso próprio quintal, nós nem sabemos que são comestíveis, certo? Então, para isso que é bom a gente conseguir identificar algumas plantas que podem começar a ser incluídas nas nossas refeições e também diversificar o que a gente costuma comer. Então, vamos lá. No segundo parágrafo. Mas nem sempre as coisas foram assim. Antigamente, as plantas alimentícias não convencionais eram consumidas, mas com a falta de contato com a natureza, que a vida na cidade proporcionou, a partir do século XX, esses alimentos começam a ser esquecidos. Estima-se que o número de plantas consumidas pela humanidade caiu de 10.000 para 170 nos últimos 100 anos. Olha que número gritante esse, hein, gente? Só no Brasil há uma biodiversidade enorme a ser pesquisada, que possui esse potencial. Estima-se que o país tenha em torno de 10.000 plantas com potencial de uso alimentício. De maneira geral, as punks são alimentos alternativos, nutritivos e acessíveis, com grande potencial no combate à desnutrição da população de baixa renda.
Então, pessoal, o que que acontece? Por que que eu tô passando isso? Lembra que nas aulas anteriores nós falamos, por exemplo, de duas doenças ligadas à nutrição. Uma era a obesidade, outra desnutrição, certo? Obesidade, a pessoa consome muito mais do que ela gasta, então realmente tem trocas espertas aí que dá para a pessoa fazer. Por exemplo, ela não podia trocar alguma planta que pode dar um sabor mais doce, ao invés de um doce industrializado, olha que bacana, né? E também a pessoa que tem a desnutrição, existem hoje comprovadamente plantas punks que têm alto teor de proteína. Por exemplo, uma planta chamada Ora pronobis. Ela tem tanto ou mais até proteína que um pedaço de carne, que um bife. Então fica a dica que é uma planta bem bacana para ser consumida, certo? Mas vale lembrar, aqui eu coloquei, que não há um único alimento sozinho que seja capaz de combater a fome e a desnutrição. Para isso é necessário viabilizar o acesso a uma dieta variada, com poucos alimentos processados. Lembre-se disso, nenhum alimento tem todos os nutrientes, então é importante nós termos uma alimentação diversificada com vários alimentos, seja alimentos energéticos, sejam alimentos construtores, vários alimentos. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Begônia, suas flores podem ser consumidas cruas em saladas e também caem bem em mousses, por exemplo. Então a begônia, ela é uma flor que ela é comestível. Aqui aposto que vocês já brincaram com o dente de leão. Quem aqui já brincou de pegar o dente de leão e assoprar? O dente de leão também é uma planta que ela é rica em fitonutrientes, possui vitamina A e C. Então é uma planta também comestível, é uma punk, certo? Aqui nós temos uma vinagreira que é chamada de hibisco. O hibisco hoje em dia ele já está mais popular, já tem muitas pessoas, principalmente as mães que querem fazer uma dieta, elas já tomam chá lá de hibisco. Ele tem um leve amargo, mas é muito gostoso, muito saboroso para fazer um chá. Aqui nós temos uma serralha, fonte de vitamina A, D e E, extremamente importante. Agora em tempo de coronavírus, isso aqui é extremamente importante para a imunidade. E aqui a minha querida Ora pronobis, eu sou apaixonada nessa planta, que é a Ora pronobis. A Ora pronobis, ela cresce que parece, muita gente chama ela de mato, porque ela cresce muito rápido e ela tem alto teor de proteína. Então a Ora pronobis, a professora Cíntia na próxima aula vai ensinar vocês a fazer um prato bem saboroso utilizando essa punk que é com alto teor de proteína e vocês vão gostar bastante, tá bom? Lembrando, eu coloquei aqui no último parágrafo, sempre que apesar das punks serem plantas acessíveis e fáceis de encontrar em vários locais, não se deve ingerir nenhum alimento sem saber realmente a devida procedência e a higienização correta. Por que eu estou falando isso? Não é porque a professora Cássia está falando que existem plantas diversificadas que podem ser incluídas na alimentação de vocês, que vocês vão sair na rua catando tudo que é planta e colocando na boca. Antes de você saber se essa planta é comestível ou não, nós temos que pesquisar, temos que ter a certeza se aquilo é alimento ou não. Porque assim como existem plantas que têm potencial nutricional, que fazem bem pra gente, existem plantas que têm potencial para matar ou para fazer mal para uma pessoa, tá bom? Então a gente sempre tem que ter cuidado com isso, mesmo porque até as punks, quando a gente tem a certeza que ela é uma planta que faz bem pra gente, a gente tem que fazer a higienização correta. Então, por exemplo, se eu encontrar uma Ora pronobis na rua, eu não posso pegar a Ora pronobis e simplesmente me alimentar com ela sem fazer a higienização correta dela, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês deem mais uma olhada aí na internet, pesquisem sobre as punks, me mandem foto das punks que vocês encontrarem, que não sejam essas
que eu coloquei aqui. Me falem se algum dia vocês já saborearam alguma punk diferente da que eu coloquei aqui, ou até mesmo alguma que eu mencionei. Espero vê-los na próxima, tudo bem? Beijos para todos, até a próxima!